Boa tarde, Chico. Boa tarde, Pedro. Tudo bem, gente? Aqui é o Marcelo, do canal Estudante Psi Conversa. A gente vai começar uma série de conversas aqui com vocês, com os alunos da nossa sala, com os nossos professores. A proposta do canal é trazer a psicologia quanto ciência, quanto matéria a ser estudada. Por parte das entrevistas com os alunos, a gente quer mostrar para vocês como é estar dentro da sala, como é a dinâmica de ensino dentro da psicologia, né, as matérias e a impressão dos alunos. E por parte dos professores, explicar um pouquinho a importância das matérias, que tipo de matéria que a gente tem dentro da psicologia e os desdobramentos que a psicologia vai poder proporcionar para os profissionais que se formam nesses 5 anos, né, de estudo. Então eu gostaria que vocês começassem a se apresentar. Vamos começar por ordem alfabética. O Francisco primeiro. E aí, pessoal, eu sou Francisco, né, mas todos me chamam de Chico. Como os outros dois aqui nesse podcast, eu tô no 3º ano de psicologia e é isso. Meu nome é Pedro, também estou no 3º ano, sou da mesma sala. E é minha primeira graduação, né? Eu tô com 19 anos, então para mim é tudo muito novo, esse ambiente de faculdade. Então, é isso. Só corrigindo, a gente está no 3º semestre, tá, gente? Não é no 3º ano. 3º ano é só daqui a alguns meses, quase um ano ainda. Mas eu falei meu nome, não lembro. Meu nome é Marcelo, tenho 37 anos, também estou no 3º semestre. Não é minha primeira formação, mas a gente vai falar sobre outras formações em algumas entrevistas mais à frente. Eu queria já lançar uma pergunta para vocês dois, assim. Que tempo que vocês tiveram da saída do ensino médio até o ingresso da faculdade? Começando por você, Chico. Acho que uns 4 anos. 4 anos? Mas você tentou alguma outra faculdade antes ou você esperou e tal e já iniciou, já pensava em psicologia, já iniciou em psicologia ou queria alguma outra formação antes? Não, eu sempre fui meio perdido nessa pauta de achar um curso superior. E aí eu, através de conversas assim com pessoas diferentes, eu cheguei na psicologia, né, e me interessei quando eu comecei a estudar um pouco por fora. Aí depois eu fui atrás da faculdade, né. Legal. E o senhor Pedro? Eu fui direto, né? Terminei o ensino médio, aí no ano seguinte eu já entrei na faculdade. No começo eu não tinha certeza ainda, né, porque começar uma faculdade é uma coisa bem séria, né? Ainda mais no nosso curso, que são 5 anos que a gente tem que estudar direto. E então não tive essa pausa. No começo, os meus pais sugeriram fazer um curso técnico, alguma coisa do tipo. Só que eu não queria, eu não estava interessado por aquilo. Eu já tinha interesse pela psicologia, só que eu só estava com um pouco de medo de ir direto. Aí eu pensei, nossa, é isso aqui que eu quero, eu não vou me enrolar mais, eu vou aproveitar que eu estou novo, é melhor começar o mais cedo possível, que eu me formo mais novo, né, tenho mais tempo para poder trabalhar e me especializar mais tarde. Eu decidi entrar na nossa faculdade, porque é onde a minha mãe também faz psicologia, então só aproveitei o caminho que estava lá para mim. Certo. E assim, começar a pergunta pelo Pedro e depois o Chico pode responder. Você sentiu muita diferença na pegada de estudo da faculdade do ensino médio? Porque a gente tem assim, a mentalidade de que quem termina o ensino médio já começa o ensino superior, já tá naquela pegada de estudo, né? Tá naquela vibe ainda, tá naquela energia. Mas você sentiu que realmente continuou ou você sentiu que é algo totalmente diferente, você teve meio que se desconstruir para poder fazer a faculdade? Assim, eu vim do 3º ano do ensino médio de uma escola pública. Os 2 primeiros eu fiz no particular, só que foi na época da pandemia, né? Então, a gente não tinha como absorver tanto assim a matéria que passavam, era bem difícil. Então, os meus estudos, assim, nesses primeiros anos do ensino médio foi quase nulo. Eu não lembro de quase nada, foi muito difícil, né, essa época de pandemia. E no 3º ano, quando eu fui para uma escola pública, eu fiquei até meio chocado, assim, de ver a diferença que tinha de um ambiente para o outro. Então, muitas coisas que eu via na escola pública eu já tinha visto antes, há um bom tempo atrás.
Então eu tive bastante facilidade. Então eu não levava tão a sério assim a escola. Eu ia lá, eu conversava com as pessoas, eu via as matérias, eu fazia todos os trabalhos, eu conseguia passar. Mas não era algo assim que eu pensava ativamente, nossa, isso aqui eu vou levar a sério, vou estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não fazia isso. Então teve uma ruptura assim quando eu entrei na faculdade e vi que lá é, é matéria mesmo, sabe? São coisas totalmente novas para mim. Esse que é o negócio, porque quando eu entrei no último ano, não tinha coisas novas. Agora na faculdade é muita coisa nova, né? Eu lembro a matéria que eu mais me surpreendi, assim, no primeiro semestre era neuropsicologia, né? O nome da É, matéria. E neurofisiologia, gente. era muita coisa, é muita coisa que a gente tinha que ver no cérebro, cada detalhezinho. E eu vi que eu realmente tinha que me esforçar mais ali. Eu não achei tão difícil, eu acho que foi tranquilo, ajudou bastante, eu já ter vindo direto, né? Mas foi essa a minha experiência. E para você, Chico? Eu acho que é muito diferente, porque eu só estudei em escola pública, e eu acho que na escola pública, pelo menos, você vê só o básico de tudo. E aí, quando você chega na faculdade, você divide uma pauta, né, que é psicologia, em dezenas de pedaços, e aí você vai cada vez se aprofundando, então é totalmente diferente. A abordagem também, tipo, das aulas é totalmente diferente. É outra experiência, né? Uma É. coisa que eu posso acrescentar, que eu percebi bastante diferença, é que na escola, como eu vim direto, são pessoas da mesma idade. A gente é quase tudo igual, né? Claro que cada pessoa é diferente da outra, mas a mentalidade é quase a mesma, sabe? Aí quando eu entrei na sala e vi que eu era um dos poucos que tinha 18 anos lá, e tinha muita gente que já era graduado, que já tinha se formado, e muita gente que trabalhava há anos, então eu vou para a faculdade e convivo com pessoas com realidades muito diferentes da minha. E com isso eu tive que me acostumar, sabe? Eu achava que eu ia entrar na sala e ia ter mais gente da minha idade, mas não, tinha gente bem mais velha. E entrando um pouco nisso que vocês falaram, foi muito diferente para vocês chegar na sala? A gente, no primeiro semestre, teve um colega que tinha mais de 60 anos, já era aposentado, ele não pôde continuar com a gente, né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem pessoas bem mais velhas, a gente já tem pessoas ali com pós-graduação, mestrado, né, que está fazendo psicologia, está praticamente recomeçando a vida profissional para vocês que são jovens, né? Você disse que no terceiro ano era todo mundo a mesma linguagem, a mesma Sim, cultura, né? A mesma maneira de se ver. Ali vocês, na nossa sala, vocês se deparam com pessoas bem diferentes, né? Com pessoas mais rígidas, mais flexíveis, pessoas mais tranquilas, pessoas mais estressadas. Isso foi num certo nível difícil para vocês? Foi uma coisa que impediu vocês de, ou não, né, de conseguir se enturmar dentro da sala? pra mim, no começo foi difícil, porque, que nem eu falei, eu não esperava, né? Eu vi pessoas totalmente diferentes de mim. Assim, eu acho que nas primeiras 3 semanas eu me senti bem fora, assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Só que ao longo do tempo eu percebi que, por mais que não sejam pessoas da mesma idade, eu pensei, tá, mas no final das contas, todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. E por mais diferente que todo mundo seja, a gente tem um interesse em comum, que é essa área que a gente decidiu escolher. Então, no fundo, existe algo que liga todo mundo. Então, eu comecei a pensar que eu faço mais parte daquilo, sabe? E agora eu tô bem tranquilo, sabe? Eu consigo me sentir bem turmado com as pessoas da sala. Eu me sinto bem lá. E eu percebi que eu consegui me acostumar com esse ambiente que foi bem diferente, né, pra mim. Eu acho que de começo não tem como você não se sentir meio deslocado, tá ligado? Ainda mais pra gente que é a primeira graduação. Mas eu acho muito louco ter aula com um monte de pessoas diferentes. Você consegue ver ponto de vista diferente na maioria das coisas. E eu acho que isso só agrega. Uhum. Legal. E uma coisa que eu queria também perguntar em relação ao ensino médio e à faculdade, né? No primeiro semestre eu percebi que muitos dos que tinham saído
do ensino médio ou de um curso técnico e começou o curso junto com a gente, teve um pouquinho de dificuldade com o método de estudo da universidade, né? Porque a universidade é meio que assim, te joga os livros, os materiais, e você lê, você pesquisa, você chega na aula, assim, já tem que estar com a leitura feita, o professor não vai perder tempo lendo, não vai perder tempo explicando minuciosamente toda a matéria, ele já vai chegar explicando, dando mais detalhes, aprofundando para a próxima aula. Isso para vocês foi difícil, assim, tipo, esse método de ensino, eu busco em casa, eu leio e estudo em casa para chegar já preparado para a aula? Eu achei legal, eu gostei. Eu lembro, eu acho que a matéria que a gente mais tinha que fazer isso era a da história da psicologia, né? Porque tinha muita gente que não lia, aí quando chegava lá ficava, caramba, isso aqui, de quem tá falando, sabe? Mas eu gostava de ter esse negócio de ler antes e se preparar para poder chegar lá. Para mim não foi tão difícil se acostumar com isso, porque eu gosto de ler. Eu entendo que tem gente que ainda tem que construir esse hábito de leitura, e não é tão fácil como parece, né? Tu tem que parar ali e ler umas 10, 15, 20 páginas por dia até se acostumar. Mas para mim foi bem tranquilo, eu gostei disso. E acho que foi até melhor para mim, porque eu já gosto de ler. E esse meu hábito de leitura, eu poder usar para aprender sobre o que eu quero levar para minha vida, eu achei muito legal, eu gostei bastante. Eu acho que a maior dificuldade nesse quesito é você encaixar esse tempo de ler os textos antes da aula. Uhum. Tipo, eu achava de boa porque justamente eu tinha tempo, mas muitos dos nossos colegas não têm. Sim. E eu acho que é só isso mesmo, eu achei de boa. E falando para quem está assistindo essa entrevista, né, a faculdade é bem assim, né, gente? Os professores, eles não. É porque é muito conteúdo para ser passado para gente, é muita coisa que eles precisam informar e trazer, principalmente para uma disciplina e para uma profissão como a psicologia, que tem muitas nuances. Então, assim, eles passam bastante textos, a gente tem que se preparar antes da aula, mas eu mesmo, eu trabalho em casa, eu faço home office, né? Mas não é por isso que eu tenho tempo de estar lendo sempre, todo dia, 20, 30 páginas, né? Um dos recursos que eu uso é ouvir aulas pelo YouTube de outras faculdades que disponibilizam. Isso facilita muito a nossa vida, porque se você não chega preparado para a aula, você vai se sentir meio que acossado, você vai se sentir que não está acompanhando a aula. Porque na maioria das vezes, ainda mais em matérias subjetivas como filosofia, história, que os professores eles tendem a sair um pouquinho do assunto para filosofar, para conversar, eles não vão falar propriamente do texto que eles deram para ler, mas eles vão conversar em cima do texto que eles indicaram para leitura. Então, é muito importante você que pensa em estudar em qualquer curso da universidade, é importante que você comece já a treinar esse hábito de se preparar para ir para a aula, né? Se preparar para os assuntos que vão ser debatidos, porque os assuntos na maioria das vezes, são bem profundos e precisam, assim, serem pensados e pelo menos debatidos interiormente antes. Eu gostaria também de perguntar para vocês qual está sendo, assim, nós estamos no terceiro semestre, praticamente ainda é bem o começo da faculdade, né? Mas o que tem sido, assim, o fator que tem desafiado vocês até agora? Não só no primeiro semestre, nem no segundo, mas nesses 3 semestres, assim, dentro da nossa realidade da psicologia, né? Uma coisa que eu acho que para mim foi, agora não tem sido tanto, e no segundo foi mais tranquilo, mas no primeiro foi bem difícil, que são os trabalhos, né, em grupo. Às vezes as pessoas não têm tempo, né, para fazer e se dedicar muito àquilo, porque que nem o Chico disse, são realidades muito diferentes e tem pessoas que trabalham por muitas horas durante o dia e não conseguem parar por 1h30, 2 horas para ler e fazer um trabalho. Então a gente tem que ser fluido, assim, sabe? A gente tem que se adaptar às pessoas quando a gente vai fazer um trabalho e saber como é que elas funcionam para a gente poder agir e montar uma coisa legal no final, sabe? E ter que me adaptar a essas coisas foi bem difícil. Ainda porque eu acho que a maioria das pessoas são assim. Quando a gente vai começar um trabalho, a gente quer que
a gente tem uma ideia no começo e a gente quer que aquela ideia siga até o final. É muito difícil mudar aquilo, a gente quer que seja do jeito que a gente planejou. Só que no final das contas nunca vai ser do jeito que a gente planejou, a gente tem que mudar, a gente não pode ficar parado assim. Então eu acho que foi essa a minha maior dificuldade. Eu acho que ainda vou ter essa dificuldade mais adiante, né? Porque ainda tem 7 semestres na frente e tem muito trabalho para fazer. Até nesse semestre a gente tem trabalho para fazer, trabalhos que demandam bastante tempo. Então é isso. Eu também acho que trabalho é uma grande dificuldade, mas não comunicação, né? Porque, como o Pedro falou, muitas pessoas trabalham e aí, tipo, elas nem conversam nada sobre como vai ser feito o trabalho e tudo mais, e aí você fica um tempão em branco, sem saber o que fazer, querendo fazer. E, sei lá, é bem horrível. Bom, a gente estuda na mesma faculdade, no mesmo semestre, né? Estamos na mesma sala. A gente estuda na Faculdade Vanguarda, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, né? Não sei de onde você está nos assistindo, mas eu gostaria de saber do Pedro e do Chico, e depois eu falo um pouquinho também da minha opinião. Para vocês, como tem sido o papel da faculdade, se ela tem desempenhado o papel dela como universidade, daquilo que vocês imaginavam, né? Como é o método de ensino da faculdade, se vocês têm achado legal, se vocês têm achado a forma dela uma coisa mais dispersa, ou se ela é uma faculdade voltada mais para o método científico, que se importa com a formação dos seus alunos. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso para mim. Em relação ao que tu disse da formação do aluno, eu não lembro quem me falou isso, mas me falaram e ficou na minha cabeça que, embora a gente esteja numa faculdade, a gente tem todo o conteúdo passado pra gente, a nossa formação, quem faz somos nós. Então, que nem você disse antes, a gente tem que ler. A gente pode muito bem ir pra aula sem ler o que passam pra gente. Só que eu acho que o entendimento que a gente vai ter da aula não é o mesmo do que o que a gente faz quando a gente lê o que é passado pra gente. Eu acho que depende muito de nós mesmos, assim, também, de estudar e aprender o que está sendo passado, porque eu acredito que, assim, na faculdade a gente não pode manter um papel passivo só de ir lá, ver aula e fazer o que é pedido, e é isso. A gente tem que colocar a psicologia na nossa vida mesmo, e tentar se adaptar a isso e se acostumar com isso, porque depois que a gente começa, pelo menos eu, quando eu comecei, eu não consigo dissociar a minha vida atual da faculdade. Eu entendo que a faculdade faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, assim. Por exemplo, mesmo que eu esteja no final de semana e eu saio com os meus pais pro shopping, eu fico olhando, assim, as coisas, sabe? É legal a gente ficar, nossa, aquela pessoa tá agindo de tal forma, o que será que tá acontecendo? Às vezes, escutar uma conversinha no ônibus e refletir um pouco sobre aquilo que a gente vê, a gente consegue perceber muito, né, na nossa realidade aquilo que a gente vê em aula. A gente percebe bastante quando a gente para e começa a notar, e é muito legal isso. Eu adoro essa parte de colocar o que a gente aprende no nosso dia. Claro que a gente não está atuando ainda, né? A gente faz o que a gente pode fazer, e mesmo assim já é muito legal. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que a faculdade, ela vira parte da sua rotina. E se você quiser ser um dia um grande profissional na área que for, só a faculdade, para você ser muito bom na área, não é suficiente. Você vai ter que correr atrás de artigos e tudo mais. E é muito interessante isso que ele falou. Quando você começa a estudar o nosso curso, você vai vendo como que funciona, né, certas ações e reações das pessoas. É muito interessante analisar o comportamento assim. É verdade. Eu vou falar rapidinho aqui. Eu já sou formado, né, em teologia pela UFMG, fui seminarista de uma igreja muito importante lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E o que diferenciou, já tinha começado a faculdade de psicologia uma vez, mas o que eu senti na faculdade que a gente está hoje e que me segurou na Faculdade Vanguarda é que eu achei que o método de ensino, as matérias, elas conversam muito bem entre si, né? É até muito interessante a gente, durante a semana, às vezes a gente ouviu uma coisa na matéria de segunda, na matéria de quarta, está falando praticamente
outro determinado assunto, mas aquele assunto de segunda travessa, de quarta. Então eu acho isso muito, muito legal, assim, a ideia acadêmica que eles tiveram, né? A gente percebe que nós temos professores de psicanálise, professores behavioristas, humanistas, mas assim, eles focam muito no científico, né? Eles sempre trazem para a gente muita leitura, muito artigo, muita entrevista, trazem outros psicólogos de outras faculdades, de outras áreas para conversar com a gente. E como o Chico falou, acho que isso é muito importante, né? É muito melhor essa pluralidade de informações que chegam até a gente, que eu acho que isso vai nos transformar em profissionais mais diversos, né? Mas pegando no que vocês dois falaram, eu ia fazer uma pergunta, mas o que vocês dois falaram me chamou bastante atenção, porque eu me pego assim também. Desde que vocês iniciaram a psicologia, como se tornou o mundo de vocês? Vocês se autoanalisam mais, percebem mais as capacidades de problemas e as capacidades de resolução, e vocês passaram a observar mais o comportamento das pessoas à volta de vocês. Eu também, quando eu vou no shopping ou numa festa, eu fico pensando, nossa, tudo isso daqui é ensaiado, nossa, essas pessoas, tá todo mundo fingindo isso daqui, ninguém aqui que tá aqui tá se comportando da maneira que é de verdade. Para vocês tem sido assim também? Bastante. Quando a gente começa a faculdade, a gente não pode vir com aquela mentalidade de, nossa, vou fazer psicologia para melhorar quem eu sou. Mas isso acontece é uma consequência, né? Não é algo ativo. Eu percebi que eu comecei a pensar muito mais no jeito que eu me sinto em determinadas situações e começar a me analisar para tentar me portar de um jeito bom. Porque às vezes, antes, né, quando a gente não tem tanta noção assim do poder que a gente tem, porque quando a gente estuda psicologia, a gente vê que a gente tem um poder, as palavras que a gente fala durante o dia, às vezes, pra gente pode parecer bobo, mas para as pessoas tem bastante força. E eu comecei a me analisar bastante. Talvez eu, mais do que os outros, eu observo os outros, mas eu fico muito... eu penso muito, assim, sobre mim, desde que eu comecei. Às vezes eu paro assim, eu deito, eu começo a olhar pra cima, aí eu, caramba, isso aqui que eu fiz hoje, será que isso aqui é certo? Será que eu tô sentindo agora é certo? Eu devo continuar desse jeito? E eu fico refletindo e eu vejo que realmente fez parte da minha vida, sabe? Desde que eu comecei a estudar, e eu acho isso muito legal. Eu acho que a pessoa, ela nota que está imersa naquilo que ela está fazendo, quando ela tem essa atitude e coloca o que ela vê no seu dia a dia, sabe? Eu percebi isso, e inclusive é isso que faz eu continuar, sabe? Eu não pensei até agora em momento algum em parar o curso, porque a cada dia que passa, assim, a cada matéria que a gente vê, a cada momento que eu paro e começo a refletir, eu começo a gostar mais, sabe? Eu não consigo mais, que nem eu disse, isso faz parte da minha vida, então eu não consigo mais me ver em uma outra faculdade. Eu não consigo me ver fazendo outro curso, porque aquilo é meu já, faz parte de mim. Legal. Comigo é um pouco diferente. Eu sempre fui muito observador em tudo, tipo, nos ambientes, né, nas pessoas. E eu acho que o que mudou principalmente é que agora eu consigo analisar melhor o que as pessoas querem dizer, entendeu? Com as palavras e tudo mais. Analisar uma conversa assim melhor, eu acho que pra mim é o que mais me marca, é o diferencial, né, desse tempo que eu tô antes da faculdade pra cá. Muito mais do que julgar os outros, né? É claro que a gente não pode analisar as pessoas, tá, gente? A gente ainda tá no terceiro semestre, mas a gente já tem, assim, nós somos estimulados a observar, né? A aprender sobre o comportamento. Mas o que mais mudou em mim foi a capacidade de me perguntar das coisas, né? Nossa, mas por que eu tô sofrendo? Por que eu tô sentindo isso? Porque claro, cada um vem de uma família, de uma cultura particular muito diferente, mas isso era algo muito difícil para mim, porque eu fui criado muito engessado, muito com os pensamentos muito prontos, foram me entregues muitas coisas, e todo ser humano vem com sofrimento, né? E aí hoje eu consigo, assim, quando eu vou no meu psicólogo, né, que a gente faz terapia,
Ele fala para mim, nossa, Marcelo, você já faz as análises, a sua própria análise, né? Você já vem com o trabalho feito. Mas eu acho que isso é resultado da nossa aplicação dentro do curso, né? Mais duas perguntas para a entrevista acabar e dispensar vocês, para vocês poderem aproveitar o dia. Vai ser rapidinho. Aproveitar que vocês são jovens, né? Muito jovens. Eu estava pensando nessa entrevista e eu estava pensando assim, estava tentando fazer um roteiro usando o chat GPT e tal. E eu não sou contra, tá, gente? Ninguém é contra isso. Mas eu gostaria de perguntar para vocês que estão acostumados com a tecnologia, né? Em frente às nossas potências cognitivas, tudo aquilo que a evolução trouxe e transformou o nosso cérebro, né? As nossas potências de memória, capacidade de aprendizagem, de raciocínio. Eu gostaria de saber de vocês se essas tecnologias, claro que elas vieram para somar, mas dentro, vocês que vivem numa comunidade mais jovem do que eu, vocês acham que essas tecnologias elas têm podado, elas têm enfraquecido as nossas potências mentais? Ou vocês acham que não, que essa nova geração ela tem se adaptado, ela tem gerido bem o que é natural, o que eu preciso fazer e unindo isso à tecnologia? Ou vocês acham que essa nova geração tem substituído a capacidade de pensar, a capacidade de produzir pela nova tecnologia? Eu acredito que o que a gente tem hoje em dia tem um potencial gigantesco, porque quando eu, por exemplo, eu quero estudar um autor, eu não preciso ir numa biblioteca e ficar procurando livros, eu posso só procurar no Google e ler sobre isso, eu posso, enfim, eu não sei qual a opinião de vocês em relação à pirataria, mas eu adoro, eu baixo um monte de coisa e eu fico lendo. Então, você falou do ChatGPT, eu sou meio cético, eu não uso o ChatGPT, eu só usei uma vez no curso que foi para procurar sobre um filme, mas eu não usei mais porque eu sinto que eu não consigo ver muito valor naquilo, sabe? Eu prefiro ir direto naquilo que a gente vê. Por exemplo, se a gente fala de psicanálise numa aula, eu não sinto a mínima vontade de procurar no ChatGPT aquilo. Eu prefiro procurar no livro do Freud o que ele acha, o que ele falou. Só que eu acho que não são todas as pessoas que fazem isso, porque quando tu tem um poder tão grande de procurar uma resposta, uma só resposta que tu quer, tu vai direto naquilo. Tu não vai tentar procurar mais e ler mais. Eu, pelo menos, eu tento fazer o melhor uso possível do que tem pra mim, sabe? Porque agora a gente tem um mundo nas nossas mãos, a gente consegue buscar qualquer informação. E eu tento seguir essa filosofia que eu disse, de ir direto no autor, direto ao ponto e tentar não divergir muito. Eu acho que eu tenho até que melhorar um pouco isso, porque só de ver um livro de algum autor falando sobre as teorias do Freud, eu fico, será que eu leio isso? Não é melhor eu só ir direto ao ponto? Mas são coisas que eu tenho que melhorar. Eu espero que eu melhore isso até o final do curso também. Mas você acha que isso, quando você olha para os seus amigos, quando você olha, você tem uma irmã mais nova, né? Até para os amigos da sua irmã, o pessoal mais novo que você acha que essa nova tecnologia, esse acesso fácil e exacerbado da informação, isso é uma forma de prejudicar a nossa potência de inteligência? Olha, eu acho que só o fato de tu ter o celular em mãos, em um ambiente de aula, no caso de crianças, eu acho que isso prejudica um pouco. Esses dias ela chegou em casa e falou assim pra mim, Pedro, tinha um menino na minha sala, a professora estava falando das matérias da prova, e ele colocou o jogo do Brasil para ver no celular e escondeu o celular no estojo. Então, tipo, essas crianças, elas com tamanho poder em mãos, elas não vão procurar aquilo, porque existem coisas mais legais, né? Convenhamos, numa escola, tu tá vendo aquela professora falando, tu vai querer ver um jogo. A minha irmã, pelo menos, quando eu vejo ela, eu percebo que ela consegue diferenciar essas coisas, sabe? Tanto que aqui em casa os meus pais não deixam ela levar um celular pra aula. Ela vai, ela estuda, e ela realmente estuda. Eu fico até impressionado que ela tem 10 anos e quando chega em casa ela estuda, porque eu, quando tinha 10 anos, eu era meio vagabundo, eu não estudava. Eu só queria saber de brincar. Mas eu acho que, principalmente as crianças, porque quando a gente é criança, a gente não tem uma
uma boa capacidade de discernimento das coisas. Eu acho que as crianças estão abusando bastante do que elas têm em mãos. Mas a gente não pode culpar elas também, né? Porque não cabe a elas diferenciar as coisas. Quem tem que ensinar são os pais, em casa, a saber espaçar. Isso aqui tem o seu tempo, isso aqui tem o seu tempo. Tu vai pra escola, tu vai pra estudar. Claro que a escola não é só pra estudar, tu cria laços na escola. Mas tu não pode ficar o tempo todo com o celular ali na mão, vendo o jogo do Brasil, ao invés de ver o que vai cair na prova. Sim. Tá sem áudio. Eu acho que, principalmente, né, o uso dessas inteligências artificiais de banco de dados, tipo o ChatGPT, ela dá uma baixada no nível mesmo de conhecimento, porque se você lê uma obra toda, você tem muito mais do que aquilo que você busca, né? Você não vai absorver só aquele pequeno trecho que você pegaria num ChatGPT, você vai ter a obra toda. Então, acho que, sem dúvida, prejudica o aprendizado. Acho que, como o Pedro disse, cabe muito a quem está utilizando, né? A tecnologia, saber ponderar, né? E no caso das crianças, né? Aí tem que ser o pai e a mãe, que criança não vai ter esse discernimento nem nada, mas o chat GPT já me ajudou, assim, tipo, em obras que eu já estava estudando em alguns semestres, a fazer comparações, a procurar pontos em comuns de uma obra na outra, mas nunca substitui o estudo convencional, né? Eu acho que o estudo convencional, de você pesquisar, de você ler um artigo, ler um livro, por mais demorado que seja, constrói uma capacidade de entendimento futuro depois muito mais sólida. Mas então, para a gente terminar, uma pergunta dupla, vocês podem responder rápido, mas tem que explicar o porquê. Até agora, o terceiro semestre, qual é a matéria que vocês mais gostaram e a matéria que vocês menos gostaram e o porquê? Eu vou responder por último também. Eu não vou exatamente ficar em cima do muro, mas é que tem duas. E o negócio é que essas duas eu fiquei muito impressionado. Foi no primeiro semestre, que foi a neuropsicologia e a... Que você gostou. Que eu gostei. E a psicologia do desenvolvimento que mudaram o ciclo agora, vital. Né? Era ciclo vital no começo. A gente tinha quinta e sexta, aí parecia que as duas aulas estavam muito juntas. Só que era um professor behaviorista e uma professora psicanalista. Parece que é muito diferente, mas na hora era tava muito junto. E foi a primeira vez que eu vi isso. Foi a primeira vez que eu vi aulas tão interligadas. E eu me apaixonei pelas aulas. Quinta e sexta eu ia e eu ficava olhando assim com um brilho nos olhos, porque eu percebia que estava tudo conectado, né? Era muito lindo, eu me apaixonei. E a que eu menos gostei, eu acho que foi no semestre passado, quando a gente viu leitura e interpretação de texto, porque eu senti que foi muito simples, eu já tenho isso no meu dia a dia. Então pra mim foi meio, sabe, pra mim foi desnecessário, eu não gostei muito. Eu ia às terças e só ficava lá por estar lá mesmo, porque eu sentia que aquilo que a gente via eu já tinha na minha rotina. Eu lembro que você e a Ju meio que tava chovendo no molhado para vocês dois, né? Eu levava o computador e ficava jogando na aula. Mas é importante, assim, o pessoal que está assistindo entender que essas aulas existem porque tem pessoas que já terminaram o ensino médio há 30 anos, né? E está voltando para a faculdade, não lembra mais, né? Interpretação de texto, quem usa isso assim, no dia a dia, no emprego de recepcionista, ninguém usa, né? Mas eu entendo a sua escolha pela melhor e pela, não pior, mas a que te fez menos diferença, né? A matéria que para você não precisaria ter tido. E para você, Chico? Acho que a que eu mais gostei foi o ciclo vital também, gestação e infância, porque desde muito novo eu amo ver o desenvolvimento, assim, eu acho que entender mais sobre isso para mim foi quase mágico. Demais. E eu acho que a que eu menos gostei até agora, acho que tá sendo bioestatística, porque eu sou muito ruim. Eu vou ter que concordar e começar pelo que eu menos gosto, então. Simplesmente isso, é porque eu sou muito ruim, não tem... mais ou menos isso. A que eu menos gosto até agora é bioestatística,
Não é por conta do nosso professor Thales, é um excelente professor. Nossa, ele explica bem pra caramba. Mas, assim, no ensino médio já passava em matemática, assim, através de muita guerra, muita luta, e depois de 20, 21 anos eu voltar a ter matemática tem sido um desafio para mim. Então, por ser tão desafiante para mim, porque eu não gosto de me sentir burro, e é uma matéria que me faz sentir burro, É ela tem difícil. sido a matéria que eu até agora não tenho apreciado tanto. Mas, assim, a matéria que eu mais gostei, eu poderia falar de três, que seria neurofisiologia, o ciclo do desenvolvimento vital, mas eu vou escolher antropologia, porque como eu sou formado já em teologia, eu vi muita coisa ali em antropologia que eu gosto, que eu converso, que são assuntos prolíferos para mim, né? E que fez todo sentido dentro das áreas fisiológicas que a gente está estudando, do desenvolvimento humano, que faz toda uma diferença quando você aprende que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? E a antropologia, ela mostra bem o papel da cultura e o poder da cultura no nosso desenvolvimento cognitivo. Então, é que eu mais gostei em antropologia, e até agora a campeã de menos amor é a bioestatística. E eu acho que vai ser a campeã até o final do curso, viu? Só se tiver mais matemática, que se tiver mais matemática, daí entra pro páreo. Vai ter prova daqui 2 semanas, né? Ah, não sei, eu tô estudando, tô fazendo é, as minhas pesquisas em casa, né? O Pedro, ele brincou comigo esses dias, falou: eu quero ver você chegar na bioestatística e falar: ah, professor, eu estava me preparando para a aula. Bioestatística não tem como, é só lapada na hora mesmo. Mas então eu agradeço vocês, gente, por cederam um tempo do domingo deles, né? Eles têm uma vida social super corrida, super disputada. O Chico mesmo está todo arrumado que já vai sair logo depois dessa entrevista. Mas eu agradeço vocês, muito obrigado. Espero que a gente continue junto até o final do curso, né? Até o 10º semestre. E que a gente continue aí na jornada, né? Tomara que nenhum de nós precise mudar de horário, de curso ou de faculdade, para que a gente permaneça junto até o final, né? Vai ser muito legal. 5 anos de construção de uma amizade. É isso. Eu queria agradecer o convite também. Me senti especial por ser um dos primeiros a participar aqui. Eu achei muito legal, gostei bastante de conversar aqui sobre isso que a gente vem vivendo, né? Todos os dias a gente tá lá estudando sobre algo, né, que tá fazendo parte das nossas vidas. Vocês fazem parte de um projeto, né? Que é um projeto que a gente começou ali no Instagram, mas é um projeto que a gente considera que é da sala, né? O nosso sonho que a gente tem vivido hoje é o de milhares de pessoas que estão em dúvida, que acham que não podem fazer, que acham que não tem capacidade, que não tem dinheiro. E a gente quer mostrar que dentro da nossa sala tem um mundo de pessoas e um mundo de impossibilidades que elas não poderiam estar ali, e elas estão, né? É uma realidade. Não é fácil, mas pode ser real. Então, muito obrigado, gente. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã a aula, e valeu. Tchau. Tchau, tchau.